O split payment vai ferrar com a vida do comerciante já no ano que vem, e se você quer entender como, fica aqui comigo que eu vou dar um exemplo bem interessante. Bom, primeiro, vamos pensar numa cidadezinha hipotética do interior, onde os habitantes todos estão endividados vivendo à base de crédito. Por sorte, chega nessa cidade um viajante, ele entra no único hotel e pede um quarto, e para pagar pelo quarto ele faz um Pix na hora de R$200. Com esse dinheiro, a dona do hotel ela sai correndo para pagar os R$200 que ela devia para o açougueiro. O açougueiro ele pega esses R$200 e leva o dinheiro para quitar a dívida que ele tinha com a criadora de porcos. Ela, por sua vez, estava devendo o veterinário e, finalmente, com os R$200, coloca as contas em dia. O veterinário, por sua vez, aproveita e pega esse dinheiro para pagar os honorários do seu contador. Coincidentemente, este contador aluga uma sala no hotel da cidade para fazer reuniões. Ele tinha uma conta pendente de R$200, que ele consegue pagar na mesma hora. Veja que os R$200 rodaram pela economia inteira, voltaram para o hotel e, nesse momento, o turista ele volta para a recepção. Ele teve um imprevisto, não pode ficar na cidade, ele pede dinheiro de volta e simplesmente vai embora. Repare que, no final, ninguém ficou com esses R$200, mas todo mundo conseguiu saldar dívidas e tirar o peso disso das costas. Mas isso foi na regra atual. E agora, se split payment já estivesse valendo, como é que seria? Bom, aí a coisa ela fica feia, porque aquele Pix de R$200, ele não cairia inteiro na conta do hotel. O banco já ia separar o imposto e depositar só o que sobrar. E sabe de quanto deve ser a alíquota do imposto no Brasil, esse imposto ao valor agregado que nós teremos, né? IBS e CBS? 28%. Essa é a previsão, não está fechada ainda. Mas essa é a alíquota padrão. Como o Brasil ele gosta de complicar aquilo que deveria simplificar as coisas, nós temos uma série de exceções. Então, primeiro, né, os hotéis vão ter um regime específico. Na prática, o imposto deve ficar em torno de 16%. Aqui, para simplificar, eu vou desconsiderar possíveis créditos tributários. Então, daqueles R$200 que o turista dá, o hotel receberia só 168. A dona já não consegue quitar toda a conta que ela tem com o açougue, mas ela vai pagar aquilo que dá. No açougue, a alíquota já deve ser a cheia, 28%. Sobrariam R$120,96. Para a criadora de porcos, talvez ela se enquadre como insumo agropecuário, pagando 11%. Nesse caso, sobraria R$107,65. Para o veterinário já vale outra regra, com uma alíquota de 19%. Isso é a simplificação que a gente teria, né? Sobram R$87,20, né? O contador também paga 19%. Sobram R$70,63. De volta para o hotel, mais o imposto, ele fica com R$59,33. Então veja que no final das contas, a dona do hotel não tem nem um terço do valor para devolver para o viajante. E mesmo que ela não tivesse quitado a dívida, o dinheiro do imposto ele já foi retido. Não dá para saber quanto tempo vai levar para o governo fazer esse estorno. Aí vem até alguém dizendo, pô Bruno, mas sem o split payments, todo mundo desse exemplo ia pagar imposto uma hora. Sim, eles iriam. Só que hoje o comerciante ele tem pelo menos uns 20 dias para gerar o dinheiro e então emitir o DAF, né, pagar o documento de arrecadação de receitas federais. Já com a retenção automática, ele pode ser obrigado a pegar empréstimo no banco para fechar o caixa no mês. Então, se esse vídeo aqui ele abriu sua cabeça, manda para aquele amigo que ainda não entendeu o tamanho do problema que está surgindo e me segue aqui porque a reforma tributária ela vai trazer muitas novidades pela frente.